Bom dia! Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos estudar a narração, texto narrativo. Olá, então peguem o material de vocês e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, ao final da nossa aula de hoje, nós vamos saber, compreender as especificidades do gênero narrativo, reconhecer os elementos composicionais da narrativa e ser capaz de produzi-lo, ok? Então, vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Então, o que é o texto narrativo? O texto narrativo é aquele texto onde o autor narra fatos para nós, ele conta uma história, ele traz para nós a história contada, ou da forma como ele viu, ou da forma que ele esteja participando daquela narração, daquela história, ou da maneira que ele queira expor uma opinião dele dentro do texto. Então, o texto narrativo é o texto que está vinculado às ações do cotidiano, né? As ações que o narrador vivencia ou que ele presencia e ele nos transmite. Então, o texto narrativo nos traz uma história. Então, vamos aprofundar um pouco mais sobre o texto narrativo. Então, aqui, quais são os elementos da narrativa? O que é que dentro do meu texto narrativo deve ter? Qual é a estrutura do meu texto narrativo? Então, atentem-se para os elementos da narrativa, o que tem que ter dentro do meu texto. Então, dentro do meu texto tem um enredo. O que é o enredo? O enredo é a história, né? Nós vamos nos deter um pouco mais aqui na frente sobre cada um desses elementos. Então, dentro do meu texto, eu preciso ter o enredo, ter os personagens, apresentar o espaço, o tempo e o narrador. Então, esses 5 itens são essenciais e nenhum deles pode faltar dentro do seu texto. Na hora que você estiver produzindo o seu texto narrativo, nenhum desses elementos podem ficar de fora. Então, vamos mais à frente e conhecer um pouco sobre o texto narrativo. Então, aqui nós vamos agora nos deter ao enredo. O que é o enredo? O enredo é a história em si, é toda a história que é contada que está dentro do enredo, né? Então, o enredo pode ser organizado de diversas formas, né? E aí nós vamos ver algumas das formas onde o enredo pode ser organizado. Então, que fique claro que o enredo, ele é o texto em si, é toda a história que é narrada, que é contada. Então, aqui, no enredo, toda a história, eu preciso apresentar uma situação inicial. Essa situação inicial é onde eu tenho a apresentação dos personagens e o espaço. Então, na situação inicial, eu trago para o meu público leitor quais são os personagens, o espaço, onde está acontecendo a história. E aí eu tenho que estabelecer dentro do enredo um conflito, o que aconteceu, o que gerou toda a história que está sendo narrada. Então, a situação inicial é a apresentação dos personagens e do espaço. O conflito é o que gerou, o que deu início, o porquê daquela história está sendo narrada, está sendo contada. Qual é ali o que está acontecendo, o que aconteceu entre os personagens, o que aconteceu para aquela história vir à tona. O desenvolvimento é tentar solucionar esse conflito. O que eu vou fazer para que tenha desenrolado a minha história, o que ela deu início, teve um conflito para ela dar início, agora eu vou desenvolver, eu vou desenrolar a minha história. E aí eu tenho o clímax, que o clímax é aquele momento de maior tensão, é o momento onde deixa a gente ali querendo saber o que vai acontecer após, que lhe deixa perturbado, que você quer sim. Quando é um bom texto, quando é um texto atraente, o leitor se prende. Quando chega o clímax, que é a maior tensão da narrativa, ele quer se aprofundar mais e quer saber como chegar ao fim, o que fazer. E o desfecho é o fechamento, né?
é a solução do conflito, é o final do nosso texto. Então, o enredo, ele se caracteriza por toda a história. Quando eu apresento a minha situação inicial, quando eu estabeleço um conflito, quando eu apresento o desenrolar da história através do desenvolvimento, quando eu trago clímax para dentro do meu texto, um momento de maior tensão, o momento que deixa o leitor surpreendente, e o desfecho, o fechamento, o final da minha história, a conclusão, a solução do meu conflito. Então, esse é o enredo. Esse é todo o desenrolar do texto narrativo que vocês devem apresentar. E aí nós vamos ver na sequência os elementos da narrativa, a continuação. Nós observamos o que é o enredo, né? O enredo é toda a história, o desenvolvimento da história. E aqui agora nós vamos para o espaço. O que é o espaço dentro da narrativa? Então, dentro da narrativa, o espaço é o local onde está acontecendo as ações. Se é no campo, se é na cidade, na zona urbana, se é em uma escola, se é em uma casa, se é em uma praça, enfim. Onde é que está acontecendo a história? Então, eu tenho que dar uma noção para o meu leitor, dentro do meu texto, onde é que está acontecendo aquela história. Vejam bem, eu não tenho que desenhar isso aí, eu não tenho que deixar claro lá no texto, escrever lá no texto, claramente dizer assim, o lugar, o espaço onde está acontecendo o texto é o campo, por exemplo, como tem essa ilustração aí. Não é isso, é que dentro do texto, da forma como você está escrevendo, o leitor perceba, dentro das ações dos personagens, o local onde está acontecendo aquela ação. Então, se eu estou escrevendo assim, durante a aula de redação, todos estavam em silêncio, e aí, de repente, algo estranho aconteceu. Eu precisei dizer que vocês estavam na escola, em uma sala de aula, para vocês detectarem o espaço. Eu não disse que era a escola, eu não disse que era a sala de aula. Eu disse que durante a aula, então nos tempos de agora, quando estavam todos em silêncio, então remete-se à ideia de que estavam sim em uma sala de aula, porque todos estavam em silêncio. Não nesse momento agora, quando nós estamos na aula, nas aulas remotas, mas da maneira como eu falei no exemplo, dá-se a entender que estão na escola, em uma sala de aula. Então aí já é a apresentação do espaço. Então, eu sei que aquela narrativa está se passando, está acontecendo dentro do espaço escolar. Então, essas são as características que fazem com que o leitor imagine onde é que está acontecendo essa história, onde está se passando essa narrativa, tá certo? Então, eu tenho que trazer o espaço para dentro do texto para que os personagens se movimentem e deem vida às suas histórias. E aí nós vamos ter agora o tempo. Qual é a apresentação do tempo dentro do meu texto? Então, eu tenho dois tipos de tempo dentro do texto narrativo. Eu tenho o tempo cronológico e tenho o tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele tempo onde os fatos eles são apresentados na ordem dos acontecimentos, exatamente como aconteceu, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Então, a ordem cronológica nos mostra os passos exatamente como aconteceram dentro da narrativa, dentro da história. Então, usa-se o tempo, a imagem do relógio aí, né, para nos delimitar o tempo, trazer esse tempo cronológico, os espaços em ordem cronológica, de acordo com os fatos e os acontecimentos narrados. E o tempo psicológico é aquele tempo que ele não é marcado, não tem a marcação do tempo nos fatos como ocorre, não. Não é a noção do tempo pelo relógio, e sim é uma sequência de emoções, dos sentimentos vivenciados dentro da trama, dentro da narrativa pelos personagens. Então, a maneira como o tempo passa, de acordo com os pensamentos e o emocional dos personagens, traz para nós o tempo psicológico, que ele não é igual ao cronológico, que é medido pela ordem dos fatos
da ocorrência dos fatos. Então, o tempo cronológico ele está ligado à vivência, os sentimentos, né? A emoção que os personagens vão transmitindo ao longo do texto, ok? E aí nós vamos ter também aqui o narrador. Então, o narrador é quem? Um dos elementos aqui do nosso texto narrativo. O narrador, ele precisa estar ali, não é? Porque tem que ter aquela pessoa que conta a história, e aqui nós vamos ver os tipos de narradores, né? Então, o narrador dá voz à história, ele conta a história, ele pode participar, pode não participar, ele pode dar a opinião dele. Então, nós temos 3 tipos de narradores, que nós vamos ver mais adiante, que são os tipos de narradores que se encaixam dentro dos textos narrativos. Então, eles dão o ponto de vista deles, eles apresentam da forma como eles viram a história acontecer, ou eles participam daquela trama da história, né, dando o ponto de vista deles. Então, nós vamos partir agora e ver quais são os tipos de narradores em um texto narrativo, ok? Então, aqui nós temos um narrador personagem. O que é um narrador personagem? O narrador personagem é aquele narrador que ele participa da história. Além dele saber tudo o que acontece dentro da história, ele sabe tudo o que vai acontecer ali, ele ainda participa da história. Então, quando o texto ele apresenta um narrador personagem, ele é escrito em primeira pessoa, porque o narrador se envolve, ele participa, ele participa dos fatos juntamente com os personagens. Então, o texto narrativo que apresenta narrador-personagem, ele é escrito em primeira pessoa, certo? E aí nós vamos ver aqui um exemplo do texto narrativo com o narrador-personagem. Diz assim, ó: quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então, pedi a meu melhor amigo, Fabrício, que me ajudasse com o plano que eu tinha bolado. Mas quando eu passava algumas coordenadas para Fabrício, vi Marcos da 8ª série se aproximar e sentar ao lado dela. Será que eles estavam ficando? Mas logo Marcos, e aí vai da imaginação de vocês buscar o restante do texto, né? Então, aqui nós percebemos as marcas da primeira pessoa sendo usada e estamos vendo que o narrador está participando da história, né? Avistei-a, ele estava vendo, vejam que os verbos aí estão dispostos na primeira pessoa. Ele pede a ajuda do amigo. Então, você vê aí que o narrador participa da história, ele está ativamente participando da história, querendo encantar, querendo seduzir uma garota, mas que de repente alguém chega e quebra, né? Aí é o clímax, né? E chega aí, alguém quebra a linearidade dele e ele... Agora nós íamos ter o momento do clímax, né, para descobrir o que aconteceu, né, quando o Marcos lá chegou perto da garota que o narrador estava querendo paquerar, né, com ela. E aí nós vamos partir para um novo tipo de narrador, ok? Então aqui nós temos o narrador observador. Diferentemente do narrador personagem, o narrador observador ele é neutro. Por que ele é neutro? Porque ele não participa ativamente da história. Ele apenas conta os fatos da maneira como ele sabe, da maneira como ele viu. Então, ele conta a história da perspectiva, da forma como ele viu, ele não participa. Então, por ele não participar, a história é contada em terceira pessoa. Nós não usamos a primeira pessoa quando nós usamos um narrador observador, porque ele não participa das ações. Ele apenas conta os fatos, conta a história da maneira como ele viu. E aqui nós temos um exemplo. Diz assim: aos 14 anos, Miguel Strogoff, que desde aos 11 acompanhava o pai nas frequentes incursões pela estepe, matara seu primeiro urso.
A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns, e o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir, sem aparentar excessivo desgaste físico, conseguindo sobreviver onde outros em pouco tempo morreriam. Era capaz de guiar-se em plena noite polar, pois o pai lhe ensinara os segredos da orientação, valendo-se de sinais quase imperceptíveis na neve e nas árvores, no vento e no voo dos pássaros. Então, esse trecho aí do texto de Júlio Verne, né, ele quer nos mostrar aí a presença do narrador observador, onde ele apenas observa os fatos, ele apenas narra os fatos, ele não participa, ele conta o que ele sabe. Ele sabe todos os fatos e ele conta e não participa. Então aí, quando eu escolho escrever o texto com narrador observador, eu tenho que apresentar o texto em terceira pessoa. E aí agora nós temos o terceiro tipo de narrador, né? O narrador intruso, que é o narrador onisciente, que é aquele narrador que gosta de colocar o seu dedinho ali dentro da história. Ele gosta de dar a opinião dele dentro da história, né? E aí também escrito em terceira pessoa. E aí nos exemplos aí nós podemos observar a maneira como o narrador ele traz a opinião dele para dentro do texto. Então ele diz assim, ó, Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mães dos amiguinhos do seu filho Paulinho, de 6 anos, olhavam-no com um ar de superioridade. Não era para menos, afinal, o garoto até aquela idade, imaginem, se limitava a brincar e ir à escola. Então aí olha um autor entrando aí na história, ele diz a você, ele traz você para dentro da história, olha ele dizendo, olha, imagine aí um menino, né, de 6 anos, ele ainda diz assim, que o menino se limitava a brincar e ir à escola, e que as mães olhavam torto, as outras mães olhavam torto para a mãe, né, do Paulinho. Então percebam aí que o narrador intruso, o onisciente, ele traz a marca dele, ele quer deixar a opinião dele aí dentro do texto, né, acerca do que está acontecendo entre os personagens. Então, os 3 tipos de narradores são esses aí: o narrador personagem, o narrador observador, o narrador onisciente. Então, quando vocês estiverem preparando os textos de vocês para a escrita, vocês devem escolher qual é o tipo de narrador que vocês vão usar dentro do texto de vocês. Vocês vão usar o narrador personagem, o narrador observador ou o narrador intruso onisciente? Qual tipo de narrador vocês vão usar no texto de vocês para que vocês deem início à produção de vocês? Então, a escolha do tipo de narrador é interessantíssima ser feita antes do início da produção, para que aí você já vá com seus pensamentos, colocar sua criatividade em dias, para verificar qual tipo de narrador você quer que seja o predominante dentro do seu texto, tá certo? Então, aqui agora nós vamos ver as personagens, né? Um dos elementos que deve ter dentro do meu texto, porque eu devo ter o enredo, eu devo ter o narrador, eu devo ter a ideia de tempo, a ideia de espaço e os personagens, né, que são os principais da nossa narrativa. Então, no texto narrativo tem sim que ter os personagens. Então, os personagens eles podem apresentar, né, o sentimento, eles podem apresentar o que eles bem queiram dentro do texto, né? Então são características deles que vão estar dentro dos textos. Então vocês vão criar os personagens de vocês da maneira como vocês quiserem. Não tem um tipo adequado ou certo de dizer esse é o tipo de personagem que eu vou usar dentro do meu texto, não. Vocês vão criar os personagens de vocês da maneira como vocês queiram, da maneira como vocês acharem melhor, tá certo? Então, dentro desses personagens, eu desenvolvo as características físicas e psicológicas deles. Não é que eu tenho que dar detalhadamente como eles são,
mas eu tenho que apresentar os personagens e as características dele. Dentro do meu texto, existem os personagens principais, ou um personagem principal, porque aí vai depender da narrativa de cada um, dependendo da quantidade de personagens que tenham dentro da sua narrativa. Então, deve-se apresentar o personagem principal, aquele que é o principal de toda a narrativa, que desenvolve tudo, está ao redor dele, tudo gira ao redor dele, e os personagens secundários, que são os outros que vão aparecendo ao decorrer da história, tá certo? Então, é interessantíssimo e de suma importância que dentro do seu texto você apresente esses personagens, o personagem principal e o personagem secundário, que são os que vão aparecendo dentro do decorrer da história. E o principal é aquele onde toda a trama, toda a história está acontecendo ao redor dele, tá certo? E aqui, para fechar, nós temos um exemplo de um texto narrativo, onde vocês vão poder observar e encontrar dentro desse texto todos os elementos do texto narrativo. Vocês vão encontrar os personagens, vão encontrar a ideia de tempo, o espaço, o enredo completo, que é o texto em si, e o tipo de narrador que vai estar presente dentro desse texto, né? Então, esse texto aí de Raquel de Queiroz, intitulado Bezerro Sem Mãe, diz assim: foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria, cada vaca toda satisfeita com seu bezerro. Mas 2 deles andavam tristes de dar pena, uma vaca que tinha parido seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro sem mãe gemia, morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os 2, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou-o ao baixinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, a vaca de repente meteu o focinho no couro e puxou para fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direito, como se dissesse: agora você já está adotado. E ficaram os 2 no maior amor, como filho e mãe de verdade. Então vejam só essa narrativa. Aqui dentro eu encontro o espaço, aqui dentro nós vamos ver agora onde encontrar. O enredo é toda a história, né? Então toda a trama se passa. Então aqui dentro eu encontro os personagens, eu encontro a ideia de tempo, de espaço, o tipo de narrador, né? E os personagens. E aí eu posso perceber aqui nesse meu primeiro trechinho aqui a apresentação, né? Então aqui a apresentação dos personagens, como nós vimos, a vaca, os bezerros e onde está acontecendo. Se tem vaca, tem bezerro no campo, no curral, não é mesmo? E aí eu vou agora, nesses outros parágrafos aí, eu vou encontrar o meu desenvolvimento, né? Percebam aí que dentro do desenvolvimento, ele vai dar as ideias, o que aconteceu, está desenvolvendo o texto, dando as características de como era a vaca, como não era, o que o vaqueiro fez para que aquela vaca acolhesse aquele bezerro órfão e aquela vaca que estava ali sem o seu bezerrinho, né? Então, um texto simples, mas que nos traz uma reflexão. E aí o desfecho, não é? O desenrolar, o final da história, que no clímax, quando a vaca percebeu, puxou aquele couro e viu que não era o bezerrinho dela, né? Você já encontra o clímax ali. E aí ela, como uma pessoa acolhedora, trazendo nos tempos de hoje para nós, né? Uma mãe, ela viu naquele bezerrinho o filho que ela havia perdido, no caso, seu bezerrinho, não é? E aí ela acolheu aquele bezerro para ela
como se fosse uma mãe nos dias de hoje quando adota uma criança. Então aí no desfecho da história, no fechamento da história, a vaca acabou acolhendo, pelo ato do vaqueiro de envolver o bezerro no couro do outro bezerro falecido, né, que já havia morrido. Então a mãe, a vaca, acolheu aquele bezerro e cuidou dele, né? Então aí nós podemos perceber essas marcas. E aí a gente vê aqui a complicação, né? O que aconteceu, a situação inicial, que a questão dos bezerros, do bezerro morto, a vaca triste, o outro ali sozinho. E aí nós vamos vendo aqui o clímax, como nós já falamos, o que aconteceu, e aqui está a estrutura do seu texto narrativo. Então, essa é a estrutura, esse é como deve ser o seu texto narrativo, é dessa maneira como no texto de Raquel de Queiroz, O Bezerro Sem Mãe, que é o título, aqui está a apresentação de como vocês devem fazer o texto narrativo de vocês. Tem que ser exatamente igual esse, contando uma história do campo, uma história de um bezerro, de uma vaca? Não, aqui é apenas um exemplo, né? A estrutura, para que assim vocês se norteiem e saibam como produzir o texto de vocês. Tudo bem até aqui? Então, para darmos continuidade ao nosso estudo e vamos aí pegar o nosso material e colocar em prática o que nós adquirimos de conhecimento aqui durante a aula. E aí vocês vão pegar a apostila de vocês, vão lá na página 45 a 49, irão fazer os exercícios e a proposta de produção textual que a questão pede lá para vocês desenvolverem um texto. Então, tenham todos um bom estudo, espero que estejam todos bem e até a nossa próxima aula. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima.